Para visualizar o campo de direções, vamos considerar o seguinte exemplo. f de ty igual a y, ou seja, estamos lidando com a equação diferencial dy dt igual a y. Então, nesse caso, utilizaremos esse conjunto de comandos. Começamos com um clear all, para limpar todas as variáveis da memória caso existam. Em seguida, definimos a função f de ty igual a y. Para plotarmos um conjunto de vetores, precisamos primeiro dos pontos iniciais dos vetores. Em seguida, precisamos conhecer os vetores em cada ponto. Utilizamos o comando meshGrid para gerar uma malha no plano. Cada ponto desta malha será o ponto inicial de algum vetor do campo de direções. A malha deste exemplo será formada por pontos ty, que variam no eixo t de -2 até 2 com o passo 0.2 e no eixo y de -2 até 2 com o passo 0.2 também. O comando meshGrid possui duas entradas. A primeira entrada, colocamos a variação no eixo horizontal e na segunda entrada colocamos a variação do eixo vertical. Então, escrevemos assim, o mínimo, 2 pontos, o passo, 2 pontos, o máximo. Se por um acaso escrevermos deste modo, ou seja, se tirarmos a parte do meio, o MATLAB entende que o mínimo é -2, o máximo é 2 e que o passo vai ser 1. Bom, agora precisamos definir os vetores. O comando quiver fará o MATLAB plotar vetores que partem dos pontos ty dados pelo meshGrid. Queremos então que o vetor uv tenha inclinação f de t. Então, como vimos anteriormente, basta tomar u como a função constante 1, que usamos o comando onceLengthT, e v igual a f de ty. Colocamos f de ty. Então, vamos plotar. E aqui está o nosso campo de vetores. Quando falamos em campos de direções, estamos interessados apenas na direção dos vetores, não no seu comprimento. Se os valores de f de ty variarem muito, pode ficar difícil de enxergar o campo de direções. Então, por exemplo, suponha que f de ty seja essa função, t vezes y ao quadrado. Lembrando que esse ponto antecedendo as operações indica ao MATLAB que a operação está sendo feita entre escalares e não entre matrizes. Então, vamos plotar. Neste exemplo, podemos notar uma dificuldade em saber qual a direção dos vetores nos pontos em que y está próximo de zero. Isso acontece pela diferença entre os comprimentos dos vetores plotados. Para resolver esse problema, podemos plotar os vetores normalizados, ou seja, dividiremos u e v pelo comprimento dos vetores, obtendo assim vetores de tamanho 1. Para isso, definiremos o comprimento L dos vetores. Então, L é igual, comprimento é dado pela raiz, então SQ RT, de u ao quadrado mais v ao quadrado. Mas a função 1 é igual a 1. Então, já podemos colocar 1, porque 1 ao quadrado é 1. Mais v ao quadrado. Em seguida, dividimos u e v pela norma L, aqui no quiver. E agora plotamos. Conseguimos agora enxergar bem melhor o comportamento das soluções dessa equação diferencial.